Você já se perguntou por que tantas pessoas são apaixonadas por esportes? A emoção da competição, a disciplina do treinamento, a glória da vitória, tudo isso nos cativa. Mas e se eu lhe dissesse que há mais de 2000 anos, um dos maiores líderes espirituais da história usou essas mesmas imagens esportivas para ensinar lições profundas sobre a vida cristã? Bem-vindos à fascinante história de Paulo, o apóstolo, e suas analogias atléticas. Paulo não era apenas um líder religioso, ele era um mestre em comunicação, usando imagens familiares para transmitir verdades espirituais complexas. Nascido em Tarso, uma cidade romana conhecida por seus jogos e competições atléticas, Paulo cresceu imerso na cultura esportiva do mundo antigo. Embora fosse judeu e inicialmente perseguisse os cristãos, após uma dramática conversão, Paulo se tornou um dos mais influentes propagadores do cristianismo. Em suas cartas às igrejas primitivas, Paulo frequentemente recorria a analogias esportivas para ilustrar a vida cristã. Vamos explorar algumas dessas poderosas imagens. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9, 24. Aqui, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, mas não é uma corrida qualquer. É uma maratona espiritual que exige dedicação, perseverança e foco constante. Assim como um atleta treina rigorosamente para uma competição, Paulo ensina que os cristãos devem se disciplinar espiritualmente. Ele continua: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 25. Paulo está destacando o contraste entre as recompensas temporárias do esporte e as eternas da fé. Os atletas gregos competiam por uma coroa de louros que logo murcharia, mas Paulo argumenta que o prêmio da fé, a vida eterna e a comunhão com Deus, é infinitamente mais valioso e duradouro. Em outra carta, aos Filipenses, Paulo usa uma imagem de corrida diferente. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Aqui, Paulo nos lembra que, assim como um corredor não olha para trás durante uma corrida, devemos nos concentrar no futuro, não nos deixando prender pelos erros ou sucessos do passado. O foco deve estar sempre à frente, no objetivo final. Mas Paulo não se limita apenas às corridas. Em sua segunda carta a Timóteo, ele usa a imagem de um lutador. Da mesma forma, o atleta não recebe o prêmio se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo 2, 5. Esta analogia enfatiza a importância de seguir as regras da fé, os ensinamentos e princípios estabelecidos por Jesus e transmitidos pelos apóstolos. Assim como um atleta é desclassificado se não seguir as regras, Paulo sugere que a vida cristã também tem padrões que devem ser respeitados. Em outra passagem, Paulo compara a si mesmo a um boxeador. Assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. 1 Coríntios 9, 26. Esta imagem vívida de um boxeador treinando contra um oponente imaginário ilustra a importância de ter um propósito claro e uma estratégia definida na vida espiritual. Paulo está dizendo que nossa fé deve ser intencional e focada, não aleatória ou sem direção.
Mas por que Paulo escolheu essas analogias esportivas? Em primeiro lugar, elas eram imediatamente compreensíveis para seu público. Os jogos e competições atléticas eram uma parte importante da cultura greco-romana. Ao usar essas imagens, Paulo estava falando a linguagem de seu povo. Além disso, as analogias esportivas capturam perfeitamente muitos aspectos da vida cristã que Paulo queria enfatizar: disciplina, perseverança, foco, obediência às regras e a busca por um objetivo maior. Essas metáforas também transmitem um senso de urgência e importância. Assim como os atletas dão tudo de si nas competições, Paulo está encorajando os cristãos a viverem sua fé com a mesma intensidade e dedicação. É importante notar que Paulo não está glorificando a competição em si ou sugerindo que a fé seja uma competição contra os outros. Em vez disso, ele está usando a imagem da competição atlética como uma metáfora para o esforço pessoal e a dedicação necessários na jornada espiritual. As analogias de Paulo continuam relevantes hoje. Em um mundo cheio de distrações, sua chamada para foco e disciplina ressoa fortemente. Em uma cultura que muitas vezes valoriza gratificação instantânea, seu lembrete de que estamos correndo uma maratona, não um sprint, é profundamente necessário. Para os cristãos modernos, as metáforas de Paulo oferecem um modelo prático para viver a fé. Elas nos lembram de 1. Treinar constantemente, através da oração, estudo das Escrituras e prática espiritual. 2. Manter o foco, não nos distraindo com preocupações mundanas ou comparações com os outros. 3. Perseverar, continuando mesmo quando o caminho se torna difícil. 4. Seguir as regras, aderindo aos princípios éticos e morais da fé. 5. Mirar no prêmio final, lembrando que nossas lutas atuais têm um propósito eterno. As analogias atléticas de Paulo não são apenas belas figuras de linguagem, elas são um chamado à ação. Elas nos desafiam a viver nossa fé com intencionalidade, disciplina e paixão. Ao concluir, é fascinante ver como Paulo, um homem do primeiro século, usou conceitos tão universais e atemporais para comunicar verdades espirituais profundas. Suas palavras, inspiradas nas arenas e estádios de seu tempo, continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a correr a corrida da fé com determinação e propósito. Então, da próxima vez que você assistir a uma competição esportiva ou participar de um exercício físico, lembre-se das palavras de Paulo. Deixe que elas o inspirem a viver sua fé com a mesma intensidade, foco e dedicação que um atleta de elite traz para sua disciplina. Como Paulo nos lembra, estamos todos correndo uma corrida espiritual. A questão é: como você está correndo a sua? Está dando o seu melhor, mantendo o foco no objetivo final? Lembre-se, na corrida da fé, não estamos competindo uns contra os outros, mas nos esforçando juntos para alcançar o prêmio celestial. Que as poderosas analogias atléticas de Paulo continuem a nos inspirar, motivar e guiar em nossa jornada espiritual, hoje e sempre.